Pensamentos de blasfêmia contra o Espírito Santo, contra Deus. Alguns chamam isso de toque religioso. No fim das contas, dá no mesmo. Eu fiz alguns vídeos aqui neste canal sobre esse assunto e rendeu muitas visualizações, muitos comentários. E eu tenho percebido ao longo do tempo o quanto as pessoas sofrem com isso e sentem a necessidade de se sentirem encontradas, porque na verdade elas se sentem perdidas. O que eu vou lhe mostrar nesse vídeo aqui pode mudar para sempre a maneira como você vê esse assunto. Fala galera, Jefferson aqui, este é o canal Justificados. É a sua casa, pode ficar à vontade para comentar o que você sentir de comentar, desde que seja um comentário respeitoso. Não esquece de deixar o like se esse assunto te interessa, compartilhar o vídeo e se inscrever para não perder nada do que postarmos. É importante esse espaço para que o canal e este conteúdo possam alcançar mais pessoas. Mas o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui é uma experiência que eu tive e eu quero compartilhar com vocês. Há algum tempo atrás, alguns anos, eu fiz neste canal aqui alguns vídeos a respeito desse assunto de blasfêmia contra o Espírito Santo. E nossa, eu fiquei impressionado com a repercussão e a quantidade de gente que sofre com essa questão. E às vezes a gente não tem a dimensão da força de certos assuntos. A gente às vezes pode chegar a pensar que acontece só com a gente, que não há muitas pessoas passando por aquilo ali. E esse assunto, ele toca muita gente. Há muita gente que se sente oprimido, que se sente perturbado em relação a pensamentos involuntários que tem contra Deus. E essas pessoas se perdem, inclusive, no saber distinguir se esses pensamentos são voluntários ou não. Elas não sabem distinguir. Muitas vezes elas pensam, eu tô pensando isso porque eu quero, porque eu gosto. E cara, você que tá me ouvindo aí, você homem, você mulher, não importa quem seja, este vídeo aqui pode ser um divisor de águas para sua vida, porque foi uma experiência que eu tive muito forte. Eu preciso contar isso para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado O Peregrino. É um livro, é um clássico da literatura cristã. Eu já li esse livro completo, pelo menos uma vez eu já li ele completo. E está acontecendo o seguinte, eu estou traduzindo este livro para a editora Páginas do Amanhã. Eu vou deixar até aqui na descrição o link para vocês conhecerem lá o aplicativo. Então eu estou traduzindo esse livro para esse aplicativo e eu tive uma experiência muito forte que eu preciso contar para vocês, relacionado a esse assunto aqui. Vamos aqui para a tela que eu vou mostrar para vocês entenderem do que eu tô falando. O aplicativo é esse aqui, galera. Vocês acessando o site, vocês conseguem baixar. Fica um link aqui no canto inferior direito para vocês baixar quando se abre lá no site. Esse livro eu já li ele completo e nunca tinha acontecido isso comigo. Eu vou contar para vocês, mas deixa eu só lhe mostrar sobre que livro é esse. Olha, sobre o autor. Quando a gente vem aqui na seção sobre o autor, John Bunyan. John Bunyan foi um escritor deste livro. Ele viveu entre 1628 a 1688. Foi um pregador puritano inglês, escreveu, O Peregrino, este livro, enquanto cumpria 12 anos de prisão por sua fé. Sua obra-prima transformou a experiência do cárcere em uma alegoria universal, tornando-se o livro cristão mais lido e traduzido do mundo depois da Bíblia. Eu não sei como é que estão esses números hoje, mas este livro foi por muito tempo o livro mais lido e mais traduzido depois da Bíblia, porque ele tem realmente um impacto muito forte. E vocês vão entender porque quando eu mostrar para vocês aqui o que me fez ter a experiência, apesar de eu já ter lido esse livro antes, parece que algo diferente me impactou nesse dia. Então vamos ver aqui agora, sem mais delongas, porque eu não quero tomar o tempo de vocês. Eu estou traduzindo capítulo por capítulo e eu parei aqui no capítulo 10, foi o último que eu traduzi. Nesse dia, inclusive, teve lá na igreja que eu congrego atualmente, o pessoal se reuniu para assistir esse filme. E aí eu parei aqui em casa e falei, não, Deus, eu aproveitei, que estavam assistindo o filme, e aí me deu vontade de traduzir o capítulo 10. Aí eu peguei, parei aqui e vim traduzir o capítulo 10. Depois que eu traduzi, que eu abri, eu comecei a ler. E olha só, é justamente a parte em que Cristão, que é o personagem Cristão, que ele faz uma jornada fugindo da cidade da destruição rumo à cidade celestial. E aí nesse capítulo aqui, é o capítulo em que ele passa pelo vale da sombra da morte. É tudo uma alegoria sobre a vida cristã, sobre tudo que o cristão passa, sabe? Então você vai se identificar muito com esse livro justamente por essas questões. E aí, pessoal, eu tava lendo aqui, eu vou até descer mais aqui para mostrar justamente a parte que eu fiquei impressionado. Já tá aqui embaixo, eu vou começar a ler, mas antes eu vou explicar como foi que aconteceu. Eu estava aqui, justamente no computador como eu tô agora, e aí eu comecei a ler essa parte, aí eu comecei a me arrepiar todo, eu senti os arrepios assim. Eu comecei a ficar muito impressionado, eu peguei, falei, nossa,
Aí eu peguei e fui falar com minha esposa, falei com ela, para que, amor, olha só isso aqui. Aí eu comecei a ler para ela. Essa parte aqui do livro. Comecei a ler para ela, e nisso que eu comecei a ler para ela, do nada eu senti, assim, de repente, né? Enquanto eu lia, eu senti um quebrantamento muito, muito, muito grande. O celular caiu da minha mão, eu já não consegui mais ler nada. Eu chorava muito, chorava. Comecei a chorar muito na frente da minha esposa e da minha filha. Minha filha ficou sem entender nada. Eu chorando, de soluçar. Chega um músculo aqui da barriga que doeu aqui. Com esses soluços que eu dei, que foram muito profundos. Lendo esse trecho aqui desse livro. Porque realmente me impressionou muito. Eu espero que não aconteça de novo aqui, porque eu tô gravando um vídeo pra vocês, né? Mas olha só, isso aqui pode mudar a sua vida. Então preste atenção. Que Deus esteja levando esse vídeo aí às pessoas certas. E que vocês que assistirem esse vídeo possam entender o poder dessas palavras aqui. Ele escreve aqui, ó. Houve uma coisa que eu anotei e que não posso deixar de contar. Percebi que o pobre cristão ficou tão confuso que nem mesmo reconhecia a própria voz. Justamente no momento em que ele passava pela boca do abismo em chamas, um dos demônios se aproximou por trás, pisando de mansinho, e começou a sussurrar blasfêmias horríveis em seu ouvido. Isso fez com que o cristão acreditasse que aqueles pensamentos repugnantes brotavam de sua própria mente. Essa situação o incomodou mais do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado antes, pois achava estar blasfemando contra aquele a quem tanto amava. Se ele pudesse evitar aquilo, certamente o faria, mas não tinha mais discernimento para tapar os próprios ouvidos, nem para perceber de onde vinham os sussurros. Depois de caminhar assim, cheio de aflição e desconsolo por bastante tempo, ele achou ter ouvido a voz de um homem mais à frente que dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ele então se alegrou, e isso por 3 razões. Primeiro, porque percebeu que havia outras pessoas que temiam a Deus naquele vale além dele. Segundo, porque entendeu que Deus estava com eles, mesmo naquele lugar tão escuro e tenebroso. E, se ele está com eles, pensou o cristão, por que não estaria comigo? Embora por causa da escuridão eu não consiga enxergar isso agora. Terceiro, porque teve esperança de poder alcançá-los e ter companhia mais adiante. Pessoal, eu não sei se vocês conseguiram captar o espírito dessas palavras aqui. Isso descreve tudo o que vocês passam em relação a esse assunto de blasfêmia contra o Espírito Santo. O que eu recebo de comentário de gente aqui nesse canal, que eu não consigo ajudar, que eu não consigo fazer nada, e que dizem: me ajuda, eu tenho esses pensamentos contra Deus e tal, eu tenho essas coisas, e aí tem uns que chamam de toque religioso, e eu não consigo, não sei o que eu faço e tal, eu penso porque eu quero. Gente, olha só isso aqui, eu vou ler pra vocês de novo isso aqui. Isso aqui está descrevendo essa mesma situação no livro O Peregrino. É um livro fictício, sim, mas que o seu pano de fundo é real, é a vida cristã em sua realidade. E ele traz o seguinte: o que ele viu e ele precisou anotar. Ele fez questão de anotar. Houve uma coisa que eu anotei e que não posso deixar de contar. Percebi que o pobre cristão ficou tão confuso que nem mesmo reconhecia a própria voz. Justamente no momento em que ele passava pela boca do abismo em chamas, um dos demônios se aproximou por trás, pisando de mansinho, e começou a sussurrar blasfêmias horríveis em seu ouvido. Isso fez com que o cristão acreditasse que aqueles pensamentos repugnantes brotavam de sua própria mente. Essa situação o incomodou mais do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado antes, pois achava estar blasfemando contra aquele a quem tanto amava. Se ele pudesse evitar aquilo, certamente o faria, mas não tinha mais discernimento para... Aqui foi a parte que eu comecei a chorar, não aguentei, o celular caiu da minha mão e eu chorei, eu irrompi em lágrimas. Não tinha mais discernimento para tapar os próprios ouvidos, nem para perceber de onde vinham os sussurros. Gente, isso aqui me impactou de uma maneira tão grande que você não tem ideia. E nesse momento aqui meus olhos estão se enchendo de lágrimas, mas eu tô me controlando aqui, né? Porque eu tô gravando um vídeo para vocês. Mas vocês conseguem perceber a força disso aqui? E vocês conseguem perceber o que é que no fundo está acontecendo quando vocês passam por isso? Quando vocês têm esses pensamentos que vocês não conseguem controlar? Quando eles assombram a sua mente, tiram a sua paz e te levam a fazer... te levam a achar que você não tem mais salvação, que você está perdido? Isso é uma batalha espiritual muito forte. Isso são demônios. Não significa que você está endemoniado, não. Significa que os demônios estão travando uma batalha para poder te tirar do foco de seguir a Cristo, de viver por Ele, de buscar sua presença.
E eles fazem sim, eles se aproximam, eles lançam pensamentos. Eles têm poder para isso sim, não se engane. Eles lançam pensamentos na sua cabeça, na sua mente. E eles têm um poder de fazer você acreditar que aquilo está vindo de você. Você precisa levar esse vídeo a sério porque isso tem a ver com sua caminhada cristã, isso tem a ver com o que você vive diante de Deus. Então vocês precisam levar esse vídeo aqui a sério. Eu indico fortemente a leitura desse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu estou traduzindo ele, né? Eu acho que faltam mais 10 capítulos, mas vá lendo lá o que já está traduzido lá. Eu tenho certeza que vocês vão se fortalecer com esse livro. É um livro muito forte, muito importante, que vai abençoar muito vocês. Tem as referências bíblicas ali também para vocês estar conferindo. Tudo que naquele livro ali está baseado, toda a base bíblica e tal. Mas não deixem de ler, ok? É a dica que eu dou para vocês. Isso me impressionou de tal forma. Foi uma experiência muito forte. Eu já tive outras experiências parecidas, mas essas foram uma das mais fortes que eu tive na minha vida. E justamente porque tocou nesse assunto. Porque foi um assunto que por muito tempo me incomodou também. Foi um assunto que por muito tempo me fez ficar aflito, perturbado. Eu conheço gente próxima a mim, gente da minha família, e também que já chegou pra mim dizendo que achava não ter salvação, que tinha pecado contra o Espírito Santo. Aí eu falei pra pessoa, mas peraí, como é que você não tem salvação e você tá se preocupado com isso? Veja, a incoerência, a pessoa não consegue nem notar isso. Bom, como é que eu não tenho salvação e eu tô me preocupando com isso? Quem não tem salvação não se preocupa com isso. Quem o Espírito Santo não procura convencer mais, a pessoa não liga pra isso, sabe? Mas é isso, tá aí a dica, link aqui na descrição. Até o próximo vídeo.